A paz do Senhor a todos. É com muita alegria que eu venho trazer mais uma mensagem da Bíblia para poder compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Joyce. Sejam todos bem-vindos no meu canal. Irmãos, eu estou trazendo aqui hoje uma passagem bíblica que se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 20. Eu vou ler somente o do 20, capítulo 20, o versículo 20 e o versículo 7, até o versículo 6. Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que estão em Zazon Tamar. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as crianças, as mulheres, vieram todos de Judá, de Jerusalém, e se ajuntaram ali, diante do pátio da congregação, para pedir socorro ao Senhor. E Josafá, ele se pôs em pé ali na congregação, de frente ao pátio, né? E disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Pois tu és dominador sobre todo o reino da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Irmãos, eu quero dizer, Josafá, ele era um rei em Judá. Josafá estava passando por ameaças. Vier alguém dizer para ele, contar para ele que o reino dele estava sendo ameaçado, que vinha uma grande multidão contra a vida de Josafá, para acabar com o reino de Josafá. E Josafá temeu, Josafá teve medo, porque a quantidade de inimigo que vinha contra ele era muitos. E era um povo má, um povo terrível, que não tinha dó de ninguém. Então a palavra de Deus desconsta que Josafá, ele pediu socorro, apregoou um jejum, pediu que todos os povos de Judá, de Jerusalém, viessem, né, ali para estar com ele, fazendo um jejum e oração. E diz que aqueles povos, eles se ajoelharam ali de frente à congregação, no pátio da congregação, e horário, pedindo socorro para o Senhor. Era as mulheres, até as crianças estavam ali também, ajudando, pedindo socorro, orando para que Deus fizesse alguma coisa, tivesse misericórdia da vida deles, né? E Josafá fez uma oração para Deus. Ele falou: Senhor, nós não sabemos o que fazer, não há força nas nossas mãos, mas tu és é o Senhor que domina todas as coisas, o Senhor tem um controle no reino, aqui na terra, na gente. E o que nós vamos fazer? Nós não sabemos mais o que fazer. Josafá, eles fizeram aquela oração forte, né? Então, amigos, quando o que acontece? Os amigos, eles eram da parte de Moabe, Amonitas e lá do Monte de Sier, que já eram povos maus. Eles não tinham dó de ninguém. E era muita gente, era uma multidão que vinha contra eles. Irmãos, olha, eu vou falar a verdade.
a multidão de problema na nossa vida, que é tantos, que nós sentimos até medo, né? Nós sentimos até medo. Medo porque falta o dinheiro para pagar um talão de água, um talão de luz. Medo porque você ficou desempregado, não sabe como vai pagar o aluguel. Medo porque o médico disse que você às vezes tem uma doença, uma enfermidade que não tem cura. Às vezes é um medo porque o marido vai chegar bêbado, te agredindo com palavras, agressões e algo mais. Mas Deus, ele sabe o que fazer. Ele está no controle de todas as coisas. Ele que controla a gente aqui na terra. Eu vou contar algo aqui que aconteceu comigo. Há alguns tempos atrás, alguém que eu não conheço entrou no meu Face, no meu Message, e começou a fazer ameaças para mim. E essa pessoa, eu conheci, fiz uma amizade, pedi uma amizade para mim, eu aceitei, porque eu não sabia, achei que era gente boa. Tinha umas conversas muito boas, sabe? Falava de Deus. E eu fui pegando amizade com essa pessoa aí, essa pessoa me chamou, me pediu o meu nome do meu WhatsApp, eu dei, e fez amizade comigo, e mandava louvor, e falava da parte de Deus, falava muitas palavras bonitas, e foi fazendo amizade comigo, mas foi por pouco tempo. Essa pessoa começou a pedir dinheiro para mim, que precisava de dinheiro, e que se eu não arrumasse dinheiro, que essa pessoa ia acabar com a minha vida, que eles iam, que eu ia ver o que eles iam fazer com os meus filhos, que eles tinham a conta dos meus filhos, dos seis, olha, e eu já não sabia mais o que eu fazia. Aí teve um certo dia que eles ligaram para mim e falaram assim, olha, eu te dou tal hora, tantas horas para você me arrumar o dinheiro, acho que era R$ 600, porque eu já tinha mandado 300 antes, queria R$ 600. E eu falava, mas eu não tenho esse dinheiro, eu ainda conversava com eles. E eles falavam, não, eu quero esse dinheiro, se você não me mandar, você vai ver o que eu vou fazer com os teus filhos. Aí mandaram uma foto do meu filho para mim, quando eu vi a foto, eu falei, meu Deus, essa foto é do meu filho, o que vocês estão fazendo com essa foto? Aí essa pessoa falou assim, ó, você vai ver o que eu vou fazer se você não me mandar o dinheiro. E eu fiquei desesperada, isso era 1h30 da tarde, já liguei para minha filha na outra cidade onde ela mora, falei para ela, e minha filha falou, mãe, é mentira deles, eles não estão falando com o meu filho, se chama Júnior, com o Júnior. O Júnior nem telefone não atende, que ele não atende mesmo, é muito difícil. E eu apavorada, daí eu peguei, liguei pro meu filho, liguei, meu filho não atendia, passei mensagem, e eu falei, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho. Daí quando foi, meu filho não respondeu, né? Quando foi meia-noite, mais ou menos, meu filho respondeu, falou, oi mãe, eu tô aqui, tô saindo do serviço, porque ele entra no serviço 2 horas da tarde, ele trabalha até meia-noite, num frigorífico de carne. Ele falou, mãe, eu tô saindo do serviço. Aí eu não aguentava mais, aí eu resolvi ir na delegacia, dei parte, fiz o boletim de ocorrência. Então, eu pegava e bloqueava eles. Eles entravam com outro número, né? Entrava com outro nome, eu não sabia, atendia, era eles. E bem exatamente na hora que eu estava na delegacia, eles passaram uma mensagem para mim pedindo dinheiro. Nesse dia mesmo, sabe? Nesse dia mesmo, eu fui para a delegacia. E aí, cheguei lá, contei, né, a história, como que era, eu já tinha ido um dia antes. E aí, então, a delegada falou assim para mim, olha, quando eles pergunta para eles aonde que é para a senhora mandar o dinheiro. Só pergunta aí se bloqueia eles. Aí eu perguntei, assim, sabe, de coisa que não era, que eu estava na lista. Escuta, manda para mim a conta do Pix, a chave que eu vou mandar o dinheiro. Só falei isso, na hora, eles passaram o nome da mulher, passaram o nome de uma mulher para mim, na conta da Caixa. E essa mulher já tinha passado, antes,
logo no começo, que eu mandei os R$ 300, né? Era uma tal de Zilla, o nome da mulher, e a Caixa Econômica. Aí, porque eles ficavam assim, passavam uns 15 dias, eu pensava que eles tinham parado, eles começavam de novo. Então, eu acho que eles desconfiaram. Aí eu peguei e bloqueei e não falei mais nada. Aí passei aí a doutora da delegacia, a delegada, olhou a mensagem e eu já bloqueei. Eu acho que eles desconfiaram e aí eles não ligaram mais. Mas eu fiquei bem quase 2 meses nessa agonia, sabe? E nesse meio tempo eu ficava desesperada. Gente, eu não sei, eu acho que eu nunca orei igual eu orei naqueles dias. Eu orava 3, 4 vezes no dia, ajoelhava no meu quarto, orava, falava com Deus para fazer alguma coisa, para Deus impedir essas pessoas que estavam me ameaçando, para Deus quebrar o arco deles, né? Porque a palavra de Deus fala que Deus quebra a lança e quebra o arco do inimigo. Gente, eu orava de todo jeito, de toda forma, pedia proteção para meus filhos, e orava. Eu fiquei quase um mês. Aí, nessa última vez que eu falei agora, porque eles se tornaram ligar, e ligaram, não, passaram uma mensagem no WhatsApp e mandou a foto do meu filho, que eu fui para a delegacia e eu pedi a conta para eles, a chave do Pix, eles me mandaram. E na hora que a gente viu, a delegada olhou e eu bloqueei, aí eles pararam. Pararam e nunca mais me ameaçaram. Mas isso, né, foi Deus que me deu o grande livramento. E eu agradeço a Deus até hoje, eu sempre estou agradecendo a Deus pelo esse grande livramento que Deus deu para mim. Então, é por isso que eu falo, gente, ore, peça livramento para Deus, faça um jejum. Eu não fiz jejum, sabe? Mas as minhas orações eram tão fortes. Eu fiquei desesperada, eu pedi assim de coração mesmo para Deus, sabe? Eu orava mesmo. E Deus me livrou. E eu fiquei até com medo, que eu peguei, desativei meu Face, tirei tudo. Agora que eu voltei de novo no Face, porque eu comecei a fazer um estudo e eu precisava da rede social, do Face. Eu tinha que fazer uma prova e eu tinha que, nessa prova, eu tinha que mandar essa prova lá numa comunidade do Face. Aí eu abri novamente. De tanto medo que eu fiquei. Mas Deus é maior, Deus é grande, Deus fez algo, eu não sei o que Deus fez. Mas Deus me deu livramento, graças a Deus, Deus deu. Então você confia, seja o que for que você estiver passando, dentro do seu lar, às vezes até uma ameaça também, tome muito cuidado com esse negócio. Comece a orar, comece a pedir para Deus, convide, sabe? Chama assim, pede para alguém da sua família te ajudar em oração, alguém de confiança, peça para te ajudar nas orações e vai fazendo o jejum também, que ajuda muito, que você vai ver, minha amiga, você vai ver, minha irmã, o que Deus vai fazer, o livramento que Deus vai dar para você. A palavra de Deus diz assim que quando a palavra de Deus diz assim para nós buscar o Senhor, né? Quando nós estamos passando por essas dificuldades, para nós ter fé, para nós confiar em Deus e crer também nos profetas, nas pessoas que vêm, sabe, entregar algo da parte de Deus, a gente acreditar, crer, sabe? Se Deus, a palavra de Deus lá em Mateus 18, 19 e 20, diz assim, se duas pessoas, se dois de vós concordar acerca de qualquer coisa na terra, em meu nome será feito. E a palavra de Deus também diz lá na outra parte da Bíblia, que eu não me vem na memória agora, quando nós estamos todos reunidos em um só sentido, em um só espírito, pedindo algo para Deus, Deus ouve.
Por isso que é muito importante a gente pedir oração, tá ali reunido, né? Entre 3 pessoas, né? Ou 4, que seja. Deus ouve a gente sozinho. Mas quando nós pedimos em grupo, em um só espírito, Deus ouve. Então, meus irmãos, vocês não tenham medo. Ore, peça a Deus, seja qual for o problema. Voltando aqui à palavra. E quando eles estavam orando, quando Josafá estava orando com aquele povo ali, ajoelhado diante do pátio, a palavra diz que Deus levantou um profeta no meio deles, Jaziel, era o nome desse profeta. E o profeta disse assim para eles: dai ouvido todos os povos de Jerusalém, e você, rei Judá, o Senhor vos diz: não temais, não se assuste por causa desta multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia, né? A peleja não é nossa. A peleja é de Deus. Ele luta por nós, né? E pela manhã, e esse profeta falou: sai pela manhã, vocês podem ir ao encontro do inimigo. E falou aonde era que eles estavam. Vão lá, vão pela manhã, né? Saia ao encontro dos inimigos, dos armados. E Josafá ordenou para eles cantar louvores, né, diante dos inimigos deles. E os soldados, eu creio, né, saíram para ir lá aonde que eles iam lutar com os inimigos, cantando louvores ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Enquanto eles louvavam ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus fez uma emboscada. Eu creio que foi uma armadilha contra os inimigos de Josafá. E um começou a se destruir os outros, os inimigos. Amon destruir os amonitas. Aí se reuniram, Deus fez um rebuliço ali, que eles começaram um a atacar o outro, destruir os outros, os próprios inimigos ali, né, que vinha contra Josafá. E e aí eles acabaram se matando, né? Um matou o outro. E quando os povos de Josafá chegaram ali no local, disse que eles estavam todos mortos. Quando Josafá chegou ali para lutar, né? O povo de Josafá, né? Veio ali, chegou ali para lutar com aqueles amigos, com aqueles inimigos. Diz que aqueles povos estavam todos mortos. Olha o que Deus faz, né? O que Deus não faz por nós, para nos livrar dos nossos inimigos, daqueles que buscam Deus, que confia em Deus. Então, irmãos, é essa palavra que eu trouxe aqui hoje, né? Se essa palavra chegou até você, dá um like, comente, compartilhe, para que essa palavra possa chegar a chegar a alguma pessoa, aqueles que precisam de ouvir a palavra. Amém? Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram comigo até agora. Eu agradeço de todo o coração. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém?